Bem, esse é o livro Einstein, Sua Vida, Seu Universo, desse autor chamado Walter Isaacson. Eu desde criança queria saber por que aquele homem estava dando a língua naquela foto. E com o tempo, minha curiosidade sobre esta personalidade sempre foi aflorada. Eu sempre quis saber um pouco mais sobre a vida do Einstein. Eu não sou muito experiente com leituras de biografias. Na verdade, essa é a segunda biografia que eu leio durante toda a minha vida. Mas o que eu devo dizer é que essa é bem completa porque o autor procurou se aprofundar muito nas três esferas principais da vida do Einstein, que seria desde a sua parte familiar, emocional, sua vida íntima, até a parte sobre a física, né, na esfera da física, os conceitos abordados da física realmente, e a personalidade do Einstein frente às situações políticas, sociais e históricas. Essa não comete o pecado de boa parte das biografias que romantizam a história da personalidade que está sendo investigada, documentada, pesquisada. Eu já tinha grande admiração da parte do Einstein, principalmente por conta das frases, que volta e meia a gente vê alguém compartilhando no Facebook ou em alguma rede social, sempre a frase desse cara que é dito como um gênio, né, que tinha um pensamento à frente da maioria das pessoas, e que por seu advento, né, de romper com as leis da física até então idolatradas, não havia contestações desde as proposições de Isaac Newton, para você ter noção. Ao mesmo tempo que eu gostei bastante de me inteirar a respeito das proposições da física e o que dizia Einstein, o que era de fato, por que ele ficou tão famoso assim, né? O que foi que ele fez de tão interessante? Só por causa daquele E igual m vezes c ao quadrado, eu vi isso no ensino médio. Energia é igual a massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Até algumas pessoas, de maneira muito infeliz, associaram essa equação com a fórmula da bomba atômica, o que deixou o Einstein muito triste também. Mas o que mais me fascinava no Einstein é porque, além dele ser muito inteligente, ele trazia aquela essência que eu acredito e que às vezes me emociona, que é das pessoas que, quando são realmente intelectuais, quando têm a curiosidade de buscar o pensamento numa ideologia progressista, benévola, que objetiva, no final das contas, trazer o benefício da humanidade geral, essas são as inteligências que se aproximam da suprema inteligência, Deus. A personalidade do Einstein me trouxe bastante interesse e curiosidade, porque era um cara que, à medida que investigava as leis que regiam o universo, mais descobria que pela perfeição, ou pela complexidade, pelo mistério que é o universo, isso só poderia ser obra de Deus. E assim, um Deus que supera todos os dogmas e preceitos religiosos. Porque o Einstein era judeu, mas admirava Jesus Cristo. Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito quando a gente racionaliza as coisas. E sobre racionalizar, uma coisa muito interessante que Einstein gostava de observar, até porque ele gostava de tocar violino, ele via na música uma válvula de escape de pessoas intelectuais que seguramente tem alguma coisa na cabeça. Aí você me pergunta, Glenn, essa música que tá tocando aí no pano de fundo não é Fígaro do Mozart? Sim, Mozart era o músico favorito de Einstein. Ele dizia que ele era um gênio, e num nível tão elevado que Mozart chegava a dizer que as composições de Mozart, na verdade, parecem músicas que já existem no universo. Ele apenas tomou o emprestado para que a gente pudesse ouvi-las. E é verdade, se você ouvir Eine kleine Nachtmusik do Mozart, seguramente são necessárias apenas 4 notas para que você possa identificar a música. Aí você, Glenn, eu não sei que música é essa. Sabe, olha só. Viu? Você conhece, você sabe onde ouviu? Você lembra onde ouviu essa música? Não, não lembra, mas você sabe que conhece. Então Einstein estava certo. O seu reconhecimento veio, sobretudo, a partir do momento em que ele elaborou alguns artigos científicos que tratavam basicamente sobre o que é a luz, o que justificaria o que seria a luz, né? A gente sabe que o som, para atravessar o espaço, ele necessita do ar. Mas a luz não tem qualquer intercâmbio disso, ela simplesmente emana, se propaga. Einstein tentou explicar a luz. E isso veio de encontro à teoria da gravidade do Isaac Newton. Refletindo sobre a luz, Einstein percebeu que a luz viaja numa velocidade tão rápida que, se nós pudéssemos acompanhar a velocidade da luz, nós perceberíamos as coisas num tempo diferente.
Consequentemente, a partir disso foi elaborada a ideia de que o tempo e o espaço são a mesma coisa, é o chamado tempo-espaço. E que nem tudo está em movimento ou nem tudo está parado. Na verdade, vai depender do ponto de vista, e isso é relativo. Daí, a teoria da relatividade. Entretanto, uma hipótese só pode ser considerada ciência se ela puder ser testada. Você aí que fez monografia sabe mais ou menos disso. Se eu não puder testar a minha hipótese, então não é ciência. Eu tenho uma historinha de ficção ou qualquer história qualquer. Qualquer história qualquer é ótimo, Glenn. Einstein percebeu que a Terra girava em torno do Sol, não exatamente por conta da gravidade que um corpo exerce sobre o outro. Na verdade, ele dizia que a densidade da matéria desses corpos acabam provocando uma distorção no espaço. Mas como testar isso? Eu li essa HQ também muito legal, chama-se Onde a Luz Fez a Curva, que é das edições Uva, uma faculdade aqui de Sobral. Nós temos a história do Einstein e a sua teoria da relatividade, com a comprovação através da expedição dos cientistas que foram para o local exato onde estaria acontecendo um eclipse para perceber e fotografar se haveria realmente uma curvatura na percepção da luz. Glenn, como assim? Me perdoe os físicos, mas eu sou leigo. Vou contar da forma como eu entendi, olha só. Acontece que, para testar a teoria do Einstein, nós tínhamos que perceber o desvio dessa luz. Por acaso, a distância entre a nossa Lua e o Sol permitem que no eclipse total o Sol seja totalmente encoberto pela Lua, deixando o céu escuro. De acordo com Einstein, se a luz realmente se curvava por conta do espaço, então as estrelas vistas no céu, com a interposição de um objeto de grande massa no meio, no caso o Sol, produziria então um certo desvio na percepção dessas estrelas. Mas como fotografar as estrelas no céu se o nosso objeto de maior massa é o Sol e ele clareia tudo que não permite que a gente veja? Um eclipse. E aí essa HQ vai retratar sobre uma das expedições, que teve uma que foi para a África e uma veio para Sobral aqui, olha só. Uns cientistas que vieram também fotografar esse eclipse e perceber se houve realmente um desvio nessas estrelas. E voilá! A teoria de Einstein estava confirmada. Em suma, esse foi o grande efeito do Einstein, porque ele rompeu com séculos de uma teoria incontestada que foi a do Isaac Newton e a sua teoria da gravidade, a maçã. Só que o livro não aborda só isso, é uma leitura difícil porque vai abordar muitas personalidades, muitas pessoas. A vida do Einstein vai perpassar pelas duas grandes guerras, eventos aleatórios que demarcaram essa vida, tanto politicamente quanto no campo da ciência, os seus diálogos com outros cientistas, com a Marie Curie, com vários outros cientistas, como nessas fotos. Sem falar nos detalhes da sua vida pessoal, né? Seus detalhes íntimos, que ele era um cara mulherengo. Enfim, ele teve alguns conflitos familiares bem sérios. Seu grande objetivo, o seu objetivo mais ousado, que talvez ainda levaremos muitos anos para podermos alcançar, era o de que fosse possível elaborar uma teoria que ele chamava de teoria do campo unificado. Audaciosamente, pretendia dizer exatamente como as coisas são no universo, e não apenas a probabilidade daquilo que elas podem ser. É a ciência adentrando o campo filosófico e o campo das crenças humanas. Isso é incrível. E sabe o que é que me deixa mais fascinado? É saber exatamente isso, que quanto mais se busca conhecimento e conhecer a verdade sobre a existência, do porquê estamos aqui, de um universo que tem bilhões de anos, a explicação maior que justificaria toda a concepção do universo, desde o seu Big Bang até os dias atuais, e eu tivesse que atrelar isso à definição de Deus, então por que raios tem tantas pessoas pretensiosas que chegam a afirmar e definir que Deus é aquilo, e quanto mais o que Deus disse? Era uma mente incansável, belíssima e brilhante. Sobre outros livros que me fizeram pensar muito, eu vou deixar aqui O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarden, e Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é o meu grande favorito.
Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.